Bom dia. Hoje nós vamos falar então sobre a reanimação neonatal. Eu fiz como referência as atualizações de hoje de 2022, tá? Para RN maior e menor de 34 semanas. Vamos lá. Aqui eu coloquei um pouquinho da introdução. Então, estima-se que 2,5 milhões de recém-nascidos morrem a cada ano e a asfixia perinatal ela vai contribuir para 30 a 35% dessas mortes neonatais. No Brasil, a asfixia é a terceira causa básica de óbitos abaixo de 5 anos, que são óbitos evitáveis, né? Então, por isso que a gente considera um número muito alto. Diante desse contexto, então é primordial a gente contar com profissionais de saúde treinados para recepcionar o RN e ajudar na transição do meio ambiente extrauterino e, sempre que necessário, realizar a reanimação neonatal. Considerando-se, então, a rapidez com tais manobras deve ser iniciada, todo atendimento de RN, tanto em sala de parto quanto uma urgência e emergência, a gente precisa de pelo menos um profissional de saúde capacitado para realizar os passos iniciais e a ventilação com pressão positiva, que durante a aula a gente vai ver que esse é um item principal da reanimação. Então, 1 em cada 10 recém-nascidos vai necessitar de ajuda para iniciar a respiração efetiva ao nascer. E essa manobra deve ser realizada nos primeiros 60 segundos de vida, que é considerada como o minuto de ouro. Então, para assistência do RN, a gente precisa ter um preparo. Todo o material que a gente vai necessitar, ele precisa estar preparado, testado e estar disponível ali no momento. E o que a gente precisa de material? Para a manutenção da temperatura, a aspiração das vias aéreas, para a ventilação e para a administração de medicações. Além disso, a gente precisa incluir o cuidado com a temperatura e a verificação de temperatura em sala de parto. A gente sabe que no entendimento de SAMU, por exemplo, a gente não consegue essa temperatura ambiente, mas se a gente está num ambiente hospitalar, isso é primordial. E agora os novos protocolos, eles mudaram, então agora é entre 25 e 23, 25 graus Celsius a sala de parto, tá? Então, se a gente está no atendimento de SAMU, a gente fechar as portas, evitar corrente de ar, tudo isso já vai ajudar o ambiente nessa transição, o bebê nessa transição. Então, a gente tem os passos iniciais da reanimação. A gente tem dois contextos, o RN com boa vitalidade e o RN que vai necessitar de reanimação. O bebê com boa vitalidade, maior de 34 semanas, a gente vai recomendar o grampeamento do cordão com mais de 60 segundos. Então, a gente pode colocar esse bebê em contato pele a pele com a mãe, aguardar no mínimo 60 segundos para realizar esse grampeamento, tá? O bebê menor de 34 semanas, a gente vai esperar no mínimo 30 segundos. E isso se ele tiver com boa vitalidade, tá? Até o bebê menor que 34 semanas, se ele está com boa vitalidade, a gente pode deixar ele em contato pele a pele com a mãe, tá? A gente não precisa clampear de imediato e encaminhar para a mesa para fazer os passos iniciais. A gente precisa também, então, manter a normotermia, manter as vias aéreas pérvias, avaliar a vitalidade de modo contínuo e estimular o início da amamentação. Tudo isso esses 5 itens, a gente pode fazer em contato pele a pele. A gente não precisa retirar o bebê com a mãe, tá? O RN que vai precisar de reanimação, os passos iniciais a gente vai mudar um pouquinho. O que nós vamos fazer? Se ele tem idade gestacional maior ou igual a 34 semanas, nós vamos fazer 2 perguntas. Esse RN está respirando ou chorando? Esse RN inicia movimentos regulares ou o tônus muscular está flácido? Se alguma dessas perguntas a resposta for não, a gente vai conduzir a mesa de reanimação e vai iniciar os passos iniciais, tá? O RN menor que 34 semanas, ele deve ser conduzido à mesa de reanimação logo após o clampeamento. E aí a gente vai iniciar os passos iniciais. Agora, nesses novos protocolos de 2022, ele orienta a parte do ginecologista ou a parte de quem recepcionou o bebê. Se ele nasceu e não está respirando ou não tem tônus, a pessoa que fez o parto vai fazer 2 estímulos no dorso do bebê. Se ele não responder, o clampeamento imediato e vai passar para a mesa de reanimação, tá? Então, antes não tinha essa questão desses 2 estímulos táteis. Agora apresenta essa mudança, tá? Que é a atualização desse ano.
Só... Então, tá. Esses passos iniciais que eu tô falando, ele tem duração de 30 segundos, tá, gente? Então, é o tempo que a gente tem para fazer esses passos iniciais. Esses 30 segundos são essenciais, porque o passo seguinte é a ventilação com pressão positiva. E todo esse início dos passos iniciais e a ventilação, a gente tem apenas 60 segundos para realizar, tá? Então, nesses 30 segundos, o que nós vamos fazer? Nós vamos clampear o cordão de imediato, vamos levar o bebê para a mesa de reanimação, colocar ele sob fonte de calor radiante, secar e retirar os campos úmidos. Isso, um bebê maior de 34 semanas. Se ele é menor que 34, a gente não vai secar o bebê, não tem necessidade. A gente vai colocá-lo direto no saco plástico, o saco plástico transparente, tá? A gente vai deixar apenas um orifício para passar a cabecinha, os braços e todos os membros dentro do saco plástico. Colocar a touca, no bebê menor de 34 semanas, é uma touca dupla. A gente orienta a colocar uma touca de plástico e acima uma touca de tecido. Posicionar a cabeça em leve extensão. A foto ali ao lado, a cabecinha deve estar... a pessoa que vai fazer assistência deve estar atrás ali da cabecinha, tá? Para facilitar caso necessite de manobras de ventilação. Então, a gente vai posicionar a cabecinha em leve extensão e a aspiração, agora eles orientam apenas se necessário. Não precisa de rotina, tá? O material deve estar sempre separado, mas agora a gente não precisa fazer isso em todos os bebês. E a gente vai, o próximo passo, avaliar a frequência cardíaca e o padrão respiratório. Então, os passos iniciais, eles vão compreender as ações, então, para normotermia e as vias aéreas pérvias. E, como eu falei, eles precisam ser executados em 30 segundos, seguidos da avaliação da frequência respiratória do RN. A manutenção da temperatura é fundamental para a estabilização. Por quê? A temperatura que o bebê vai chegar na UTI neonatal, no hospital, vai dar a relação da mortalidade desse neném. Se um bebezinho prematuro, ele nasceu com uma asfixia grave e a gente chegar ele no hospital com uma hipertermia, a chance dele ter uma sequela neurológica vai ser grande. Então, a gente precisa manter essa normotermia. Essa normotermia é entre 36,5 e 37,5 graus Celsius, tá? Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Secar o corpinho ali na região da fontanela, desprezar esses campos úmidos, se possível, né? Agora, eles orientam secar a região cefálica. Estou apanhando, gente, desculpa. Então, ele fala para colocar a touca, né, que vai ajudar nessa transição respiratória. E tomar cuidado para evitar, como eu disse, a hipertermia, tá? Que é 37,5 graus Celsius, que pode, então, agravar a lesão cerebral nos pacientes asfixiados. Aqui eu coloquei só para a gente ir fazendo um resuminho, para a gente ir fixando durante a aula, tá? Então, ali, a gente vai verificar o material. Isso aqui, gente, eles colocam no contexto hospitalar, tá? Então, eu estou readaptando para a realidade no nosso serviço. Esse briefing da equipe, ele considera separar todas as funções, separar material, deixar o ambiente organizado e fazer a anamnese materna. Então, ali, se a gestação é maior que 34 semanas, o bebê está chorando e respirando, tônus muscular em flexão, se todas as respostas são sim, nós vamos fazer o clampeamento em 60 segundos, pele a pele, normotermia, manter vias aéreas e avaliar a vitalidade de modo contínuo. Lembrando que tudo isso, o bebê em contato com a mãe. Se alguma dessas respostas forem não, a gente vai, então, fazer os passos. Fonte de calor radiante, secar o corpinho fontanela, posicionar a cabeça e aspirar as vias aéreas somente se estiverem obstruídas. Então, ali que a gente vai prestar atenção, frequência cardíaca. Se o valor que eles consideram de corte é a frequência cardíaca menor que 100, apneia ou respiração irregular, a gente vai estar no momento de realizar a ventilação com pressão positiva. Lembrando ali do ladinho, que é o minuto de ouro, tudo isso vai ter que ocorrer durante 60 segundos. Se ele não tiver com frequência menor que 100 e ele tiver apenas com desconforto respiratório, saturação menor que a alva, a gente vai monitorar com saturação pré-ductal e considerar o CPAP.
Então, as decisões quanto à estabilização da reanimação vão depender de duas coisas, da frequência cardíaca e da respiração. A frequência cardíaca, ela vai considerar ser adequada quando ela for maior que 100 nos primeiros minutos após o nascimento, e a gente vai avaliar a respiração por meio da observação da expansão torácica ou do choro do bebê, tá? Então, a avaliação da frequência cardíaca, logo após os passos iniciais, a gente vai fazer pela ausculta do precórdio. E para ser rápido, porque a gente tem pouco tempo, a gente orienta a fazer em 6 segundos e multiplicar por 10, tá? Que vai dar o valor do necessário. Então, se a frequência for menor que 100 ou o RN não apresenta movimentos respiratórios regulares, um profissional de saúde vai iniciar a VPP e o outro vai acoplar o sensor de oxímetro e os eletrodos do monitor cardíaco. A gente sabe que o monitor é difícil até em um ambiente intra-hospitalar, mas é o recomendado, tá? E a oximetria de pulso para acompanhar a saturação vai auxiliar na tomada da decisão, com relação ao manejo da ventilação. Aqui do lado, gente, a gente tem os valores de saturação pré-ductal, tá? Para a gente observar que muitas vezes a gente está recepcionando RN e a gente está aumentando o oxigênio, o aporte de oxigênio para o bebê, achando que esse bebê não está respondendo às nossas manobras. Mas a gente tem que prestar atenção que até o 5º minuto de vida, o bebê, a saturação pré-ductal é entre 70% e 80%. De 5 a 10 minutos, entre 80% e 90%, e maior que 10, entre 85% e 95%. Então, esses valores aqui são muito importantes para a gente não ficar ofertando oxigênio desnecessário para o bebê. Então, após os cuidados para manter a temperatura e as vias aéreas pérvias, se o bebê tem, então, essa frequência menor que 100, eupneia ou respiração irregular, como eu disse, a gente vai fazer VPP nesses primeiros 60 segundos de vida, tá? Então, o que a gente vai usar para fazer o VPP? O balão autoinflável ou o ventilador mecânico com peça T. O balão autoinflável, ele é o mais disponível e ele não precisa estar ligado a uma fonte de oxigênio, tá? O ventilador manual em T, ele vai precisar de uma fonte de oxigênio. E ele é um aparelho, então, que vai ser, provavelmente, a gente vai encontrar ele mais no ambiente hospitalar, tá? A gente vai utilizar também a máscara facial. A gente precisa sempre ter uma máscara de tamanho adequado, uma máscara transparente, tá? Para a gente ver quando a gente está fazendo a reanimação, se a gente está acoplando ela de forma correta. Ela precisa ser maleável e ela vai precisar cobrir sempre o queixo, a boca e o nariz. A gente nunca vai colocar uma máscara tampando os olhos ou abaixo do queixo, porque senão ela vai ficar escapando o O2. E, então, esse ajuste entre a máscara e face vai ser primordial. Agora, o novo protocolo, ele fala muito da máscara laríngea também. É a interface para VPP antes da intubação, tá? E quando a VPP não é efetiva. E ele é utilizado apenas em RNs maior que 34 semanas e com peso estimado maior que 2 quilos. Abaixo disso, a gente não tem, não viram evidências e nem material específico para esses bebês, tá? Então, qual que é a técnica da VPP? A gente observar ali naquela foto vou voltar um pouquinho. Ali, a técnica utilizada, você vai manter a sua mão ao redor ali da máscara, formando um C. Os demais dedos, eles vão ficar soltos no formato de um E, tá? Ah, tá. O Douglas está me lembrando aqui que nós vamos fazer a prática e depois a gente vai treinar e vou mostrar certinho essas técnicas, tá? Então, ali a sua mão vai ficar no formato de C ao redor da máscara, os demais dedos vão ficar em formato de E. A máscara, o ideal é você acoplar ela sempre do queixo, em direção do queixo para cima, tá? Que ali você vai conseguir vedar melhor a máscara, lembrando de não cobrir os olhos e lembrando da boquinha do bebê tem que estar sempre entreaberta. A gente tem que fazer apenas uma leve pressão. A gente não pode pressionar muito, tanto que senão a gente vai, além de lesionar o rostinho, a gente não consegue dar uma pressão adequada ali para o bebê, tá?
Quando a VPP com máscara facial, então ela é aplicada com balão autoinflável, a gente vai iniciar sempre com ar ambiente, tá? Lembrando que o balão autoinflável, sem estar conectado a uma fonte de oxigênio, ela vai dar pra gente ali uma FO2 de 21%, tá? A frequência, gente, a gente vai ter que ventilar entre 40 a 60 movimentos por minuto. Existe essa regra que ela funciona bem, que é a regra do aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. A gente fala nesse movimento, a gente não precisa falar muito rápido, mas funciona, tá? Porque na hora ali da reanimação, a gente acaba ficando todo mundo tenso e a gente acaba ventilando com uma frequência mais rápida e muitas vezes com a pressão muito alta. Então, a gente tem que tomar cuidado para não causar outros comorbidades no bebê, como fazer um pneumotórax, tá? Então, quanto à pressão adequada no RN, de modo geral, eles pedem para a gente iniciar com uma pressão inspiratória ao redor de 25 centímetros de água, tá? Então, a gente vai conseguir fazer tudo isso, observar, depois eu vou explicar para vocês ali durante a prática que ele tem um controle de pressão ali no balão autoinflável, tá? Então, ali a gente vai conseguir regular essa pressão, certinho, para a gente não dar uma pressão mais alta também. Então, após as 3 a 5 ventilações, a gente vai reajustar essa pressão inspiratória e vai visualizar o movimento torácico, auscultando, então, o tórax e vendo a entrada de ar nos pulmões, tá? Ali, como eu disse, então, tem a válvula ali de escape, ela deve estar funcionando durante a VPP no balão inflável, justamente para a gente conseguir ajustar essa pressão inspiratória, tá? Além disso, como eu falei, eu vou citar aqui, mas eu sei que não é a realidade no ambiente extra-hospitalar, tá? Mas quando a VPP ela é aplicada com esse aqui, perdão. Aqui com ventilador manual em T, tá? A gente vai ter ali no ventilador manual que é ajustar o fluxo gasoso. E ele vai começar inicialmente com 10 litros por minuto, tá? Ele tem ali um aparelhinho uma pecinha que a gente consegue limitar a pressão dele, que a gente vai limitar entre 30 a 40, e selecionar a pressão inspiratória ao redor de 25. A gente consegue também ali, numa pecinha, ajustar a PEP, que vai ser ao redor de 5, tá? E a ventilação, gente, é na mesma frequência, entre 40 a 60 movimentos por minuto. E aqui a gente só muda a forma da gente decorar ali a parte, que é ali, ó, oclui, solta, solta, oclui, solta, solta. Porque para quem conhece, ele tem uma pecinha em formato de T que a gente acopla a máscara e a gente vai ocluindo para fazer a ventilação para o bebê, tá? Então, é só uma forma para a gente decorar, mas funciona, gente. Então, o que a gente vai ter que prestar atenção? Então, quando o RN, ele não melhora com VPP em ar ambiente, a gente recomenda, então, sempre corrigir a técnica antes de oferecer o O2 suplementar. Porque, como eu disse, a maior parte dos bebês, 9 entre 10 bebês, eles melhoram somente com a ventilação. A gente não precisa ficar ofertando oxigênio. Então, geralmente, ou a nossa técnica está incorreta, ou o material que a gente está utilizando não é o correto também, tá? Então, se o paciente não está melhorando, a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Primeiro, ajuste inadequado da face à máscara, como eu falei, a gente vai pegar uma máscara, ver se o tamanho da máscara está correto, a posição está correta. A gente vai olhar se não tem obstruções das vias aéreas. A gente pode reposicionar a cabeça e o pescoço, pode aspirar as vias aéreas e verificar se a boca está entreaberta. Lembrando também que, se a gente quiser, a gente pode pôr um coxinho embaixo dos ombros, tá? Que a gente vai deixar daí, facilita essa leve hiperextensão. E a pressão insuficiente, então a gente pode aumentar a pressão em cerca de 5 centímetros. Lembrando que o máximo é de 40, tá? Então, se o paciente, após a correção da técnica, não melhora, então está indicado a gente fazer o uso da interface, que vai ser a máscara laríngea ou a cânula traqueal. E a decisão da ventilação através da cânula traqueal na sala de parto, então vai ser: a ventilação com máscara não foi efetiva, ou se depois que eu corrigi todas essas alterações, a frequência ainda permanece menor que 100.
Então, aqui, gente, ó, nós estamos aqui, né? Então, a gente reveu a técnica da ventilação, não deu certo. Então, a gente vai considerar a máscara laríngea, tá? E aí, o que a gente vai conseguir? Vai ser o próximo passo. Aqui eu deixei, gente, uma colinha para a gente ver da cânula traqueal, tá? Aqui eles colocam aqui uma colinha para a gente se guiar, tá? Então, bebê entre 28 e 34 semanas, a cânula 3, entre 38 e 35 e 38, 3,5, e maior que 38 semanas, uma 3,5 ou 4, tá? Aqui ao lateral é o uso das lâminas, entre 28 e 34 a 0, e depois a gente vai usar a lâmina 1. Lembrando que a gente usa a lâmina sempre reta, a gente não usa a lâmina curva, e lembrando também que a cânula traqueal, a gente usa a cânula sem cuff nos bebês, tá? A gente não usa cânula com cuff no reanimação neonatal e nem depois na UTI neonatal também. Eu vou voltar só um pouquinho para eu mostrar o fluxograma, que daí fica mais fácil. Aqui. Então, vamos lá. Então, a gente fez aqui então, a gente vai iniciar a ventilação com cânula traqueal, certo? E aí a gente fez colocamos, então, consideramos a máscara laríngea, a intubação traqueal, essa frequência cardíaca está menor que 60, então a gente vai considerar agora a massagem cardíaca, tá, gente? Aí aqui a gente chega nos passos mais avançados da reanimação. Então, aqui a gente vai considerar, então, a ventilação com a cânula traqueal, a massagem cardíaca coordenada com a ventilação e considerar o cateterismo venoso, tá? Que vai ser um acesso venoso que a gente vai utilizar ali de urgência. Então, a massagem cardíaca, ela vai ser iniciada se a frequência cardíaca tiver menor que 60, após 30 segundos de VPP com cânula traqueal e técnica adequada. A compressão cardíaca, ela tem que ser realizada, gente, no terço inferior do externo, onde fica a maior parte do ventrículo esquerdo. A técnica dos 2 polegares, ela é a mais eficiente. Ela vai gerar uma pressão de pico sistólica e de perfusão coronariana melhor. Então, além disso, ela é menos cansativa. A gente tinha antigamente a técnica dos 2 dedos. A gente cansa mais fácil, tá? E a gente fica sem fazer a pressão ali necessária. Então, por isso, agora eles mudaram. Então, a técnica orientada agora é dos 2 polegares. A gente precisa também ter uma profundidade de compressão, ela deve englobar em torno de 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax, e é importante também a gente permitir a expansão desse tórax, a gente não ficar comprimindo de forma contínua, e após a compressão a gente soltar, sem retirar o dedo ali do tórax, para deixar ocorrer essa expansão. A ventilação e a massagem cardíacas, elas vão ser realizadas de forma sincrônicas. Nesse momento, gente, a gente vai precisar de pelo menos uns 2... Então, aqui nesse momento, a gente vai precisar de pelo menos, gente, já tem que ter pelo menos umas 3 pessoas para assistência. Um vai estar ali fazendo a ventilação, um fazendo a massagem, e se a gente necessitar de medicação, uma pessoa que vai estar fazendo o cateterismo e a aplicação das medicações, tá? A gente vai fazer essa massagem numa relação de 3:1, ou seja, são 3 movimentos de massagem cardíaca para um movimento de ventilação. E aqui a gente tem também uma regrinha que a gente fala. A gente fala sempre assim: E1, E2, E3, ventila. 1, E2, E3 e ventila. Esse 1, E2, E3 é a hora que a gente está massageando. Quando a gente fala em ventila, a pessoa vai ventilar e a pessoa que está massageando é a hora dela soltar um pouquinho ali a parte torácica, tá? Essa massagem cardíaca, ela vai ser coordenada a ventilação por 60 segundos antes da gente reavaliar a frequência cardíaca, tá? Porque é o tempo mínimo que a massagem cardíaca efetiva pode restabelecer, então, a pressão de perfusão coronariana. Lembrando que, nesse momento, a gente tem que estar ofertando para o RN um O2 a 100%, tá? E quando o bebê já chega nessa parte do VPP e da massagem cardíaca.
Então, aqui, a gente, como eu falei, essa parte aqui, quando a frequência cardíaca está menor que 60 e a despeito da ventilação efetiva com cânula com O2 100%, acompanhada de massagem adequada e sincronizada a ventilação por 60 segundos, a gente tem que considerar o uso da adrenalina, tá? Então, a adrenalina, a gente pode fazer o quê? Enquanto a pessoa está fazendo o cateterismo umbilical, a gente pode fazer uma dose via cânula traqueal. Essa dose vai ser de 0,1 miligrama por quilo, tá? 0,1 miligrama por quilo, e por via endovenosa, depois a gente vai fazer 0,02 miligramas por quilo. Isso da adrenalina feita a diluição. Como a gente faz a diluição? A gente pega uma seringa de 10 ml, nessa seringa de 10 ml, a gente vai aspirar 1 ml, que é uma ampolinha da adrenalina, e diluir para 9 ml de soro fisiológico, tá? Para facilitar, a gente pode separar essa solução, uma seringa de 1 ml e uma seringa de 5 ml, tá? Então, a gente vai ficar com uma seringa de 1 e uma seringa de 5. Essa seringa de 5 ml, a gente vai usar aqui via cânula traqueal, tá? E essa seringa de 1 ml, a gente vai usar na dose endovenosa depois para fazer na parte do cateterismo umbilical. Depois, se feito tudo isso, após as manobras de reanimação, a gente observar que o RN apresenta hipovolemia, a gente pode fazer a estabilização desse volume vascular utilizando o soro fisiológico, tá? A gente sempre utiliza soro fisiológico na dose de 10 ml por quilo, lentamente, infundindo em 5 a 10 segundos. Lembrando que para isso ocorrer, a gente já precisa estar com o cateterismo umbilical pronto, tá? Aqui, gente, eu coloquei o fluxograma dos RNs menor que 34 semanas, porque tem algumas diferenças. Então, aqui, como eu falei lá anteriormente, o clampeamento do bebê de 34 semanas é esperado no mínimo 30 segundos, tá? Aqui os passos iniciais são o mesmo, a gente vai pôr sob fonte de calor radiante, inserir ele no saquinho plástico e na touca plástica, posicionar a cabeça, aspirar as vias aéreas e iniciar a monitorização com oxímetro de pulso e o monitor, se possível. E ali também a frequência cardíaca, o valor é o mesmo, tá? Então, se o bebê está com frequência cardíaca menor que 100, apneia ou respiração irregular, a gente vai começar a ventilação com pressão positiva. Lembrando que a ventilação com pressão positiva iniciada lá no bebê maior que 34 semanas, a gente começa com 21%. No bebê, a gente deveria começar a 30%. Lembrando, se a gente estiver num ambiente intra-hospitalar, a gente vai usar o ventilador manual em T, porque a gente não consegue dar esse valor exato feito com balão autoinflável, tá? A não ser que a gente esteja na ambulância atendendo o bebê, a gente não tem o ventilador manual em T, então a gente vai ter que utilizar o balão autoinflável, tá? O Douglas está me lembrando aqui de um ponto importante, né? Lembrando que quando a gente está na UPA, a gente está na ambulância, né? A gente não vai ter ali o berço aquecido, então a gente vai fazer o que a gente tem disponível. Secar ele, né? Vamos pôr no saco plástico. Se tiver o colchão térmico, a gente pode usar o colchãozinho térmico também. Lembrar, tomar cuidado para não acontecer as queimaduras. E a gente lembra sempre de deixar bem protegido o polo cefálico, né? Que é por onde o bebezinho geralmente perde bastante calor. Então, pôr a touquinha dupla. Põe uma touquinha de plástico e depois põe a touquinha de tecido por cima, tá? E aqui, gente, depois vão ser os mesmos passos que eu já falei, tá? Então, eu não vou ficar repetindo para não ficar muito extensa essa aula. Aí, aqui, lembrando que as cânulas traqueais, aqui o que muda, gente, vai ser aqui menor que 28 semanas, que existe a cânula 2,5 e a gente pode utilizar a lâmina reta 0,0, tá? Eu sei que essa cânula 2,5 a gente consegue, os bebezinhos prematuros extremos, a gente tem a cânula traqueal número 2, mas que não é todo local que ela está disponível, tá bom? Então, lá, ó, repassando aqui, então a ventilação com ventilador manual com peça T, então deve ser iniciado por meio da máscara facial. O profissional que inicia a VPP vai ser com a concentração de 30%. E nesse momento, gente, a gente já vai estar acoplando o sensor do oxímetro e na mãozinha direita e os eletrodos do monitor cardíaco, tá? Uma coisa que eu não falei lá no anterior,
Para ser mais rápida a captura da leitura do sensor do oxímetro, a gente pode desconectar o cabo do aparelho, acoplar o sensor na mãozinha direita do bebê e depois você acoplar ali no monitor, tá? Isso daí facilita que a leitura seja mais rápida e a gente consiga tomar as decisões mais rápidas para reanimação também, tá? Para acoplar ali, então, o sensor do oxímetro, ele orienta a gente a acoplar um oxímetro ali abaixo dos ombros, um em cada braço, tá? E um na perninha, porque geralmente do monitor cardíaco, perdão. Então, cola um em cada bracinho e um na perninha também. Eu vou mostrar um vídeo agora que ele vai passar bem bonitinho essa parte do posicionamento dos eletrodos do monitor cardíaco. E lembrando novamente, para a gente ter especial atenção para manter o RN sobre fonte de calor radiante. Não tem a fonte de calor, vamos usar os utensílios que nós temos, saco plástico, touca, e evitar a exposição à corrente de ar e tentar manter o ambiente entre 23 e 25 graus. Aqui o preparo antes de cada nascimento é fundamental e deve incluir a realização da anamnese materna, a definição do papel. A gente vai reiniciar o vídeo, tá? Que é um resuminho de tudo que eu falei. Esse aqui, lembrando que esse aqui é para maiores que 34 semanas. E as especificidades dos bebezinhos menores de 34 semanas eu passei ali na aula, mas se alguém tiver alguma dúvida eu vou falando. E depois a gente passa daí para a realização da prática, tá? O preparo antes de cada nascimento é fundamental e deve incluir a realização da anamnese materna, a definição do papel de cada membro da equipe e a checagem do material, que deverá estar disponível e pronto para uso. Para a realização da ventilação com pressão positiva, deve-se sempre contar com balão autoinflável, máscaras e sondas de aspiração traqueal prontos para o uso. O balão autoinflável é equipamento de baixo custo que permite a ventilação efetiva do recém-nascido ao nascer. Possui em uma extremidade a via de entrada de oxigênio, que é conectada ao fluxômetro, e a via de entrada de ar, onde é acoplado o reservatório de oxigênio, que pode ser aberto ou fechado. Na outra extremidade, situa-se a via de saída para o paciente, onde é conectada a máscara facial ou a cânula traqueal. Próxima à via de saída, existe uma válvula que se abre na fase inspiratória e direciona o fluxo de ar para o paciente quando o balão é comprimido. Já na fase expiratória, quando o balão não está sendo comprimido, a válvula de saída se fecha e direciona o ar exalado para fora do balão. O balão deve conter pelo menos um dispositivo de segurança, que pode ser um manômetro ou a válvula de escape, que é ajustada para limitar o pico de pressão entre 30 a 40 centímetros de água. Para garantir o seu funcionamento correto, é imprescindível que a válvula esteja sempre aberta. O volume do balão para uso neonatal pode ser de 240, 500 e 750 mililitros. Quando o balão estiver conectado ao fluxômetro de oxigênio desligado, fornecerá a concentração de 21%. Quando conectado ao fluxômetro de oxigênio ligado a 5 litros por minuto e acoplado ao reservatório, a concentração será de 90% a 100%. Você deve sempre testar o balão antes do seu uso. Oclua a via de saída com a palma da sua mão, comprima o balão e verifique sua integridade e o funcionamento das válvulas. Lembre-se, o balão autoinflável deve estar disponível e pronto para o uso em todo o nascimento. A máscara facial deve ser redonda ou anatômica, maleável, transparente, com a borda acolchoada e de tamanho adequado. Dos recém-nascidos de mãe com Covid-19 suspeita ou confirmada, utilize filtro viral bacteriano para reduzir a dispersão de aerosóis potencialmente contaminados para o meio ambiente. O filtro ficará acoplado entre a via de saída do balão autoinflável e a máscara facial. A monitorização da ventilação deve ser feita com estetoscópio, oxímetro de pulso e monitor cardíaco com 3 vias. O aumento da frequência cardíaca é o sinal mais importante de que a ventilação está sendo efetiva.
Com tudo pronto, vamos recepcionar um recém-nascido e avaliar as indicações e a técnica da ventilação com pressão positiva. Você é chamado para o atendimento em sala de parto de um recém-nascido a termo. Ele nasce hipotônico e em apneia e você solicita o clampeamento imediato do cordão umbilical. Recepciona o bebê em campos aquecidos, coloca-o sob fonte de calor radiante, posiciona a cabeça com leve extensão, aspira a boca e narinas com sonda, somente se houver excesso de secreções. Seca, remove os campos úmidos, reposiciona a cabeça e avalia a frequência cardíaca e respiração. Após os passos iniciais, que foram realizados em 30 segundos, o recém-nascido permanece em apneia e com frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto, sendo indicada a ventilação com pressão positiva, com balão e máscara em ar ambiente. Enquanto um profissional inicia a ventilação, o outro coloca um monitor cardíaco com 3 vias, uma em cada braço, próximo ao ombro, e a outra na face anterior da coxa. Em seguida, loca o sensor do oxímetro no pulso radial direito ou na região palmar direita e a seguir conecta o cabo ao oxímetro. Para auxiliar na abertura das vias aéreas, utilize um coxim sobre os ombros. Aplique a máscara facial no sentido do queixo, boca e nariz e envolva as bordas com o indicador e o polegar, com leve pressão formando a letra C, para que a máscara fique bem acoplada e ajustada na face. Os dedos médio, anular e mínimo formam a letra E e não devem comprimir os olhos ou o pescoço do recém-nascido. Contar com máscaras faciais adequadas e profissionais treinados a aplicá-las com um mínimo de escape pode diminuir de modo importante a chance de intubação traqueal. O selo entre face e máscara é crítico para o sucesso da ventilação. Agora que aprendemos como deve ser a posição e o ajuste da máscara facial, vamos demonstrar como realizar a ventilação com pressão positiva. Ao iniciar a ventilação, observe a sua frequência. Geralmente, a tendência é ventilar mais rápido do que o recomendado. Para manter um ritmo adequado e obter 40 a 60 movimentos em 1 minuto, fale em voz alta. Aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta, aperta, solta, solta. A pressão inicial de 20 a 25 centímetros de água, em geral, é suficiente para expandir e insuflar os pulmões. Após as 3 a 5 primeiras ventilações, reajuste a pressão para visualizar o movimento torácico leve e auscultar a entrada de ar nos pulmões. Quando se utiliza a pressão adequada, o recém-nascido parece estar respirando normalmente, sem movimentos profundos ou superficiais. Durante a ventilação com pressão positiva, observe a adaptação da máscara à face, a permeabilidade das vias aéreas e a expansibilidade pulmonar. Após um ciclo de 30 segundos de ventilação com pressão positiva em ar ambiente, avalie frequência cardíaca e respiração. Se frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto e respiração rítmica irregular, suspenda a ventilação. Após a sua avaliação, se frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto e ou apneia ou respiração irregular, verifique e corrija a técnica da ventilação. A verificação e a correção da técnica da ventilação são críticas para o sucesso da reanimação. Passo 1. Verifique a adaptação da máscara à face. Se houver escape, readapte a máscara. Esse é o problema mais frequente da ventilação inadequada. Passo 2. Verifique a permeabilidade das vias aéreas. Reposicione a cabeça em leve extensão, aspire a boca e narinas para remover o excesso de secreções e ventile com a boca levemente aberta. Passo 3. Verifique a expansibilidade torácica e aumente a pressão do balão, se pressão insuficiente. Uma coisinha assim, gente, que eu até acabei esquecendo de citar durante a aula, é que
A gente começa, então, a reanimação do bebê maior de 34 semanas a 21%. Se a gente fez todas as correções de técnica, esse bebê está precisando aumentar o oxigênio, então a gente precisa, como que vai ser esse aumento? A gente começou 21%, após a gente não vai aumentar direto para 100%, tá? A gente vai aumentar depois para 40%, depois para 20%, e assim sucessivamente de 20 em 20 até chegar a 100%, tá? No RN menor que 34 semanas, a gente vai começar com 30%. Se a gente precisar aumentar o oxigênio, vai ser para 40%, 60%, a mesma coisa, até chegar na reanimação lá final, que a gente vai a 100%. Então, a gente toma cuidado com isso, tá? Para não aumentar, por exemplo, de 21% a 100% direto, tá bom?